Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida. Mais um Frente a Frente, direto dos estúdios de Brasília, ao vivo, nesta quarta-feira, em que o que não faltou aqui em Brasília foi notícia. O presidente eleito Jair Bolsonaro teve reunião com os partidos e o governo já começa a estremecer algumas relações. General Mourão, vice-presidente eleito, disse que se houver alguma ilicitude contra o ministro Onyx Lorenzoni, ele deve perder o cargo, deve sair do governo. Bolsonaro, por sua vez, chamou a atenção do general, mas foi também muito correto nessa questão, dizer que ele tem uma caneta BIC que, se for preciso, ele vai usar para afastar o Onyx Lorenzoni no governo. Politicamente, o ministro começa enfraquecido. E para tratar de esse e outros assuntos, eu e José Maria Trindade recebemos hoje o vice-líder do PT na Câmara, deputado reeleito Carlos Zaratini, que conseguiu manter a sua votação em São Paulo. Deputado, muito boa noite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Denise, boa noite a todos os ouvintes, boa noite, Zé. Estamos aqui. Boa noite. Pois é, né, Zé Maria? Estamos aí com mais um Frente a Frente, nesse dia que também teve muitas votações no Congresso, né? Isso, muitas votações. E olha, o presidente eleito Jair Bolsonaro já tem os números do Congresso Nacional e concluiu que não dá para votar a reforma da Previdência. Daí essa decisão de votar o projeto de forma fatiada. Primeiro, a idade mínima. Talvez seja o ponto ali que o governo consiga aprovar. E ele disse que quer pressa ali nos primeiros 6 meses e a estratégia é diferente, convencer primeiro a opinião pública e aí os eleitores é que convenceriam os deputados e senadores a votarem a reforma da Previdência. O deputado Carlos Zaratini, que hoje conversa aqui nessa mesa redonda com você, comigo e com a Denise aqui, tem uma larga experiência na política, nasceu na política e sabe muito bem de como é difícil domar o Congresso Nacional. Imagine de uma forma diferente como está implantando agora Jair Bolsonaro sem o apoio oficial dos partidos políticos. E eu queria convidar você também a participar dessa mesa redonda aqui. É só mandar um WhatsApp aqui para o Frente a Frente. Vou te dar o número, novo número aqui do WhatsApp do Frente a Frente da Rede Vida. 061 daqui de Brasília, né? 98369-5236. Anote aí, portanto, o WhatsApp daqui do Frente a Frente, 98369-5236. Mande aqui a sua pergunta que nós vamos colocar aqui na roda para o deputado Carlos Zaratini. Deputado, eu aprendi que indústria velha, fábrica velha, não produz nenhum novo produto. Foi assim, por exemplo, não foi a Kodak que fez as câmeras digitais melhores, não foi a fábrica de automóveis que fez o trem e o avião. E eu estou vendo que o Congresso Nacional e a política está sendo desfeita. Está nascendo uma nova política? Olha, sem dúvida nenhuma, essa eleição foi uma eleição completamente fora do normal, né? Porque nós tivemos aquela polarização que havia entre o PT e o PSDB, ela foi desfeita, o PSDB praticamente naufragou, o PT, apesar de derrotado, conseguiu manter o seu espaço, né? E houve uma renovação por conta dessa mudança do lado, vamos dizer assim, que o PSDB cedeu o lugar ao PSL, uma mudança muito grande dos deputados, né? Então, e uma nova forma de fazer campanha, porque, vamos dizer assim, uma onda de voto no Bolsonaro levou a também uma onda de voto nos deputados que são do seu partido. Então, isso daí deu uma configuração nova para a Câmara, né? E provavelmente a forma de atuar, de fazer política, ela vai se mudar, né? Ela vai acabar mudando. Eu não sei quanto tempo isso vai durar, se é que vai durar, né? Pode ter sido um fenômeno de uma eleição, pode ser um fenômeno mais prolongado, né? E pode ser uma mudança irreversível. Dá, né, para adaptar os senhores que vêm há mais tempo na política? Olha, a gente que está mais tempo na política, a gente trabalha muito com um trabalho que a gente tem militância em vários lugares de cada estado. Então, eu, por exemplo, tenho
cidades, bairros da grande cidade de São Paulo. A gente tem relações que são aquilo que nos ajudam a campanha, né? Então, esse é um tipo de voto que você ganha ao longo do tempo, exatamente porque você vai trabalhando, vai apresentando resultado, vai contribuindo para aquelas comunidades evoluírem, e isso, evidentemente, te dá um número de votos que pode te eleger. Agora, existem essas candidaturas gerais, né? Essas candidaturas gerais, elas vão na onda. Você vê, o Tiririca teve 1.400.000 na primeira eleição, depois baixou para 1 milhão, agora baixou para 400.000, né? Então, você vê que o próprio Russomano teve na eleição passada 1,5 milhão e agora caiu para 500.000, né? Então, esse fenômeno, vamos dizer, meio midiático, meio da onda, isso sempre vai ter, mas tem horas que cada um tem o seu espaço e depois pode até sumir, né? Mas o fenômeno Bolsonaro foi muito expressivo em São Paulo, né? O filho dele foi o Eduardo Bolsonaro, foi o mais votado, teve uma votação histórica. Joyce Hasselman vem logo depois. A que o senhor atribui esse fenômeno tão intenso? Eu atribuo, primeiro, que eu acho que a decorrência... Não é pelo fato dele ou dela serem ligados candidatos. Eles não têm uma expressão geral. Eles são ligados ao Bolsonaro, e aquelas pessoas que votaram no Bolsonaro, muitas acabaram votando também nesses dois candidatos que acabaram puxando a bancada do PSL em São Paulo. A primeira pergunta aqui, boa noite. Queria perguntar ao deputado Carlos Zaratini se a notícia de que o Jair Bolsonaro irá negociar cargos do segundo escalão já é um indicativo de que o futuro governo começa a se dobrar à força dos partidos. É o professor Edmar Pinheiro, ele é do Crato, do Ceará. Olha, eu acredito que ele vai acabar negociando esses cargos de segundo escalão para tentar compor uma maioria na Câmara e no Senado também. Então, eu acho muito difícil que não haja esse tipo de composição, né? Essa ideia de que, não, vamos acabar com o presidencialismo de coalizão, com esse método, é muito bonito de falar, mas é difícil de fazer, né? Porque ele tem um partido que, apesar de estar numeroso, é o segundo partido, com acho que 51, 52 deputados. Nós somos o primeiro. É um número pequeno perante a Câmara, é praticamente 10% da Câmara. Então, se ele tivesse feito o partido dele tivesse feito 40%, eu te diria que a chance de acabar com esse tipo de negociação seria muito grande. Mas com 10%, um partido que tem 10% da Câmara, necessariamente ele tem que compor com outros partidos. Agora, como é que o senhor vê essa negociação que está ocorrendo aí com os partidos de centro e de centro-esquerda? São pelo menos 15 partidos que planejam formar um bloco para isolar à esquerda o PT, né, e à direita o PSL. Eles estão formando ali um bloco para conquistar os espaços da casa, especialmente presidência de comissões, e não chamaram até o momento nem o PT nem o PSL para participar dessas reuniões, ou pelo menos o PT e o PSL não participaram, pelo que eu tomei conhecimento. Hoje teve uma reunião, por exemplo. Como é que vai ser isso? O PT realmente vai ficar isolado, o PSL também? Quem o PSL apoiar, o PT fica fora? Como é que está aí essa relação na composição da relação de forças na casa? Olha, eu vou te dizer, primeiro, essa ideia de bloco, na verdade, é um atalho quando quando um partido não é o maior partido. Então, porque qual é a tradição? O maior partido indica o presidente da casa e tem uma sequência dependendo do tamanho de cada partido. O bloco, ele foi usado muito pelo Eduardo Cunha, né? Há 4 anos atrás, ele montou esse bloco para derrotar o PT, tirar o PT da mesa e para ser eleito presidente da casa. Pois bem, essa situação não está se repetindo do ponto de vista, precisamos derrotar o PT para ganhar. Não, até porque o PT pode não lançar candidato e pode apoiar algum outro candidato, né? A maior chance é a gente apoiar algum candidato. E esse apoio do PT, ele é muito importante, porque todo mundo sabe que quando o PT decide votar, ele vota praticamente a totalidade dos seus membros. Então, são 56 votos que, num ambiente de dispersão política, porque a gente vai
provavelmente ter uns 5 candidatos, esses 56 votos, para onde eles vão, tem chance de levar esse candidato para o segundo turno e, inclusive, ganhar. Então, a negociação ela está apenas começando. Nós estamos há 2 meses da eleição da mesa. Então, nesses 2 meses, muita coisa vai conversar. E, pelo que eu tenho visto, Denise, muita gente quer o apoio do PT. Pois é. Muitos candidatos. Mais uma pergunta aqui. Sou José Luiz, de Ponta Grossa, no Paraná. Obrigado, José Luiz. Por que, na questão da reforma da Previdência, a mídia e o governo discutem que o aposentado e o servidor concursado são os demônios do déficit, que é questionável, segundo ele, coloca entre parênteses. Mas ninguém fala da aposentadoria e dos privilégios dos políticos que se aposentam com 2 mandatos, de forma cumulativa, conforme se elegerem vários cargos e da forma vitalícia, estendendo as famílias. Na verdade, o deputado vai responder, mas já não é mais assim. Isso é uma coisa sobre a família, boa da gente, pelo menos, tentar esclarecer. Já fazem alguns anos, né, bastante tempo, inclusive, que isso foi modificado. Tempo do IPC, né? Hoje foi criado um sistema onde o deputado, além da sua contribuição normal ao INSS, ele ainda faz, se quiser participar de ter uma aposentadoria como deputado, ele tem que pagar um outro plus para contar nesse fundo. É tipo um fundo de pensão. Tipo um fundo de pensão, certo? Esse novo plus, o deputado só pode se aposentar aos 60 anos de idade, como todo servidor público, que a idade é 60 anos. Ele precisa ter 35 anos de contribuição e o valor da aposentadoria ele é proporcional aos anos que ele teve de mandato. Então, por exemplo, se você teve 8 anos de mandato, você vai receber 8,35 do salário do deputado. Né? Então, se o camarada teve... É raro ter um deputado que teve 35 anos de mandato, então é muito raro. Mas 8, ou 12, ou 16, ele vai ter, vamos supor, 35 do salário, certo? Mas ele precisa ter 35 anos de contribuição. Então, antes de ser deputado, o que ele fazia antes? Ele tem que somar média, tudo, 35, e precisa ter pelo menos 60 anos de idade. Mas o Zé Luiz tem razão, era realmente assim. Era assim, mas isso mudou. Mas foi modificado. E já foi modificado há muito tempo. E se houver uma alteração da idade mínima, será modificada a idade mínima de 60, vai para 65. Porque também que era o projeto que tinha do Temer, né? Talvez o que tivesse aí nessas condições hoje, se fosse contar, no tempo dele era o outro sistema, mas seria o Henrique Eduardo Alves, né? Que hoje em dia está preso. Ficou 40 anos. Ficou 40 anos na Câmara. Deputado, outro assunto que ele na pergunta fala é sobre o concursado, né? Há uma relação ali de concursado que, depois que passa num concurso, se transforma numa espécie de cidadão acima de todos, que veio de outro planeta e acaba ficando numa condição totalmente diferente, que tem estabilidade no emprego, que é uma coisa muito discutível, estabilidade tão total, até para assuntos que não são de natureza do Estado, e aposentadoria integral e irredutibilidade, e mais aquela paridade. O senhor não acha que é realmente uma injustiça, não? Manter esse tipo de... A grande maioria dos funcionários públicos, eles têm salários baixos, certo? A grande maioria. Porque se você contabilizar, a maioria são professores... O senhor está considerando o salário baixo em torno de 10 mil? Não. A maioria, por exemplo, professoras, tem um salário do Brasil inteiro, federal, estadual, municipal... Tem um salário em torno de 3, 4 mil Federal reais. Federal é 11 mil. De universidade. A União não contrata professores, são pouquíssimos. Escolas técnicas federais, né? são faixa de 11, 12 profissionais com mais capacitação. Então, em geral, o professor ganha 3 mil, 4 mil reais, 5 mil reais no máximo. Você tem médicos, né, que ganham no serviço público, o Mais Médicos, que é o que paga mais, paga 10 mil reais, 11 mil, acho. 11 mil. Né? Então, não são esses funcionários o problema. O que choca são os juízes,
o Ministério Público, que se aposentam com aposentadorias de 30, 40 mil, até 50 mil reais. Agora, essas são as mais difíceis de mudar, né? Exatamente, esse é o problema, entende? Então, quando você pega a massa de aposentados do regime próprio da Previdência Social, que é o do funcionalismo, certo? Eles têm uma massa de recursos que é quase equivalente aos 23 milhões do regime geral da Previdência, que é o trabalhador que é contratado pela CLT e pago pelo INSS. Então, essa questão é que é grave. Agora, onde está a concentração de renda do servidor público? Ela está nesses altos salários, né, e nas altíssimas aposentadorias, porque aí alguns têm aposentadorias muito, muito grandes mesmo. Pois é. São as grandes questões nacionais que se apresentam em agora sintonia fina, né? Na política foi aquela promessa geral e propostas gerais. Agora vamos ali definir artigo por artigo. Nós estamos aqui no Frente a Frente com o deputado Carlos Zaratini, vice-líder, ex-líder do PT na Câmara. Ele é de São Paulo e foi reeleito. Nós vamos agora ao intervalo, 2 minutos, e já estaremos de volta.